gente, voltei. Vou continuar aqui falando um pouco da história da linguagem C. Eu vou tentar ser breve. Se alguém tiver mais curiosidade, pode pesquisar por fora. Aqui eu fiz esse mapinha aqui para descrever a trajetória da criação da linguagem C. Tudo começa aqui com a linguagem BCPL, criada em 1966 por esse homem aqui chamado Martin Richards. Martin Richards ele criou essa linguagem, mas ela tinha diversos complicadores, como por exemplo, ela era complexa, difícil e muitos programadores criticavam ela devido a essas características. Então, em 1969, esse homem aqui chamado Ken Thompson, ele decidiu pegar a linguagem BCPL, realizar meio que um refinamento e criou a linguagem B. Esse refinamento basicamente foi tipo retirar as determinadas características e determinadas formas de codificar que deixavam a linguagem difícil. Só que aí, em 1972, esse homem aqui chamado Dennis Ritchie, ele decidiu pegar a linguagem B e fazer meio que uma evolução. Aí acabou surgindo uma linguagem chamada New B. Essa linguagem criada aqui, ela foi renomeada e passou a ser chamada de linguagem C, né? A famigerada linguagem C que a gente conhece. Então, o criador da linguagem C é Dennis Ritchie e ela foi criada em 1972. Obviamente, aqui é um processo bem resumido, né? Eu deixei várias lacunas que vocês podem pesquisar por fora. Resumindo, nós tivemos a linguagem BCPL, ela foi refinada, originou a linguagem B, e após isso, criação da linguagem New B, que em seguida foi renomeada e originou a linguagem C. Eu vou dar continuidade aqui e falar um pouquinho sobre as principais características da linguagem C. A primeira característica é que C é uma linguagem de alto nível. Para explicar isso, eu vou fazer o seguinte. Desse lado aqui, eu vou colocar as linguagens de baixo nível. As linguagens de baixo nível que estão mais próximas da máquina em si. São aquelas linguagens que conversam melhor com a máquina. Que elas vão estar mais próximas daquilo que a gente já conhece muito bem, das cadeias de bits, né? Do fluxo de zeros e uns. Do outro lado aqui, nós temos as linguagens, aqui as linguagens de baixo nível e aqui as linguagens de alto nível. Alto nível. As linguagens de alto nível, elas são mais orientadas aos humanos. Vou colocar esse bonequinho aqui. Enquanto as linguagens de baixo nível, elas são orientadas à máquina. Então, de um lado, as linguagens mais orientadas aos humanos, essas linguagens são mais fáceis dos humanos utilizarem. As linguagens de baixo nível são mais complicadas, justamente porque a máquina vai entender muito melhor. Alguns autores e pesquisadores eles consideram que a linguagem C, como se a linguagem C estivesse aqui, nesse meio, como se fosse uma linguagem de médio nível. Mas a maioria das pesquisas e bibliografias dizem que C é uma linguagem de alto nível. Só que C nos permite fazer diversas manipulações que, entre aspas, são consideradas ações que vão afetar na parte baixa da nossa máquina. Então, essa é a primeira característica. C é uma linguagem de alto nível. Outra característica é que C ela é uma linguagem compilada. Então, não basta você escrever seu programinha com a extensão .c
e simplesmente querer executar esse programa. Você precisa realizar um processo de compilação. Você precisa pegar esse código aqui, esse código fonte, realizar uma tradução. Essa tradução vai ser realizada por meio de um programinha chamado compilador. E o compilador ele vai gerar o seu arquivo executável, o arquivo que vai ser o arquivo que a sua máquina em si vai entender, né? Vai executar. Obviamente o processo de compilação é muito mais complexo. Nas próximas aulas eu vou explicar. Aqui eu já dei uma iniciadazinha, ó, falando que você vai ter o arquivo fonte, o compilador vai gerar o seu executável, né? Quem faz isso é o compilador, que é o programa responsável por traduzir o seu código-fonte para uma linguagem de baixo nível, né? Gerando o executável, que aí você vai poder rodar seu programinha na máquina. Então, tá ok isso aqui, né? A linguagem C é uma linguagem compilada. Outra característica da linguagem C é que ela possui a tipagem estática. Acho que a maioria de vocês vieram de Python. Para declarar uma variável em Python, por exemplo, variável idade, bastava você colocar a idade, na frente colocar a idade da pessoa. E a própria linguagem já ia identificar que esse número 15 aqui é um número inteiro. No entanto, na linguagem C, você precisa explicitamente dizer que a variável idade ela é do tipo inteira. Então você vai ter que declarar na frente dela, dizendo aqui que idade é uma variável do tipo inteira. C ela vai nos dar uma certa liberdade. A gente meio que pode até definir um inteiro com 8 bits, com 16 bits. Mas isso eu vou explicar mais pra frente. Se você for criar, por exemplo, uma variável do tipo ponto flutuante, você ia colocar aqui, por exemplo, o peso. E na frente você ia colocar... E aqui na frente você ia colocar que ela seria do tipo float. Ou seja, você precisa declarar isso explicitamente. Isso porque a tipagem dela é estática. E aí o compilador ele vai identificar isso durante o processo de compilação. Por isso que isso é importante. Outra característica é que a linguagem C é imperativa. Eu vou pedir que vocês por enquanto, decorem essa característica, porque com o tempo vocês vão pegando. Vai ser uma coisa que vocês vão aprender, vai ser uma característica que vocês vão aprender na cadeira de linguagem de programação, que são os paradigmas das linguagens, né? Vocês vão aprender paradigma imperativo, paradigma lógico, paradigma o POO, paradigma orientado que é utilizado na programação orientada a objetos, e vários outros paradigmas. Eu não vou explicar agora, que pode complicar um pouquinho. Mas lembrem que a linguagem C, assim como boa parte das linguagens, utilizam o paradigma imperativo. E por fim, a linguagem C ela foi projetada tendo como propósito geral a criação de sistemas. Só que hoje ela é utilizada para várias coisas, inclusive para a criação de sistemas embarcados. Essas são as principais características da linguagem C. Eu peço que vocês lembrem do processo de compilação. Não basta ter o código fonte, você precisa realizar o processo de compilação e obter o executável. Lembrem das linguagens, que existem linguagens de baixo nível, linguagens de alto nível. De um lado as linguagens orientadas à máquina, de outro as linguagens orientadas aos humanos. Também é uma característica bastante importante, a tipagem estática. E essa daqui vocês bastam decorar um pouco. Por agora é só decorar, quem tiver curiosidade pode pesquisar. Mas com o tempo vocês vão pegar. Sobre a história, é uma coisa que eu considero importante, mas quase ninguém gosta, né? Mas lembrem-se que o criador da linguagem foi Dennis Ritchie e que ela foi criada em 1972. Eu acho importante lembrar a data para você ter uma noção, né, de como a computação estava se encaminhando nessa época.
Eu acho que é isso, gente. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Valeu!